Então, livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Abre sua Bíblia aí, rapidinho. Eu vou contar a história para vocês e vocês vão acompanhando aí, viu? Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação de pães. E aí depois ele estava com os discípulos e ele pediu que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, que eles tinham outra missão a cumprir em um lugar. E Jesus se despediu ali da multidão e foi orar. E mandou os discípulos irem na frente. Os discípulos foram. E aí foi chegando, foi demorando. Jesus despediu o povo, subiu para orar. Aí Jesus viu que já era cair da tarde e ele ainda estava lá orando sozinho. E entretanto, o barco já estava bem longe, uma boa distância da terra. E o barco era açoitado por ondas, por vento. Então era mais ou menos uma tempestade, igual aconteceu no capítulo 8. Os discípulos estavam passando novamente por uma tempestade, só que dessa vez Jesus não estava no barco. E aí diz a palavra que o vento era forte, e aí o barco ia de um lado para o outro, e aí de madrugada Jesus foi encontrá-los. E aí Jesus foi como? Andando sobre o mar. E quando Jesus estava se aproximando, os discípulos se assustaram. A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. Eles chegaram a pensar que Jesus era um fantasma. E gritaram de medo. É um fantasma. E tomados pelo medo, eles continuavam dizendo que era um fantasma. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí naquele mesmo instante, Pedro disse a Jesus: se é o Senhor mesmo, me manda ir andando até o Senhor sobre as águas. Quero ir andando aí, ó, por cima do mar, se é o Senhor mesmo. E Jesus falou bem simples para Pedro: venha. E Pedro foi. Pedro foi levantando do barco, galera. Pedro foi saindo do barco, entrando no mar, e ainda tinha um pouco de vento. E Pedro foi andando na direção de Jesus. Enquanto Pedro fitava os olhos em Jesus, Pedro caminhou sobre as águas. Uau! Um grande milagre estava acontecendo ali. E eu imagino que naquela hora os discípulos devem ter ficado: Pedro, você tá doido? Não vá, você vai morrer. E Pedro foi ao encontro de Jesus. A palavra diz que num certo tempo, Pedro sentiu o vento, sentiu as ondas, e Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o mar, para a tempestade. Acredito que até trovão devia ter. E nesse momento a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. E aí Pedro foi afundando e prontamente Jesus estendeu a mão e segurou, olhou para Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí, subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoravam o Senhor, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Até aqui. Deu um spoiler da palavra, deu um resumão da palavra para você saber sobre o que nós vamos falar. E eu tirei algumas coisas assim, algumas pérolas preciosas dessa palavra. E a primeira é que quando o Senhor der uma ordem, nós precisamos obedecer. Porque quando nós obedecemos, é a certeza que temos de que o Senhor está cuidando de tudo e Ele vai zelar por nós e pela palavra que Ele liberou. Nos primeiros versículos que lemos, Jesus falou para os discípulos: peguem um barco e vão na minha frente. Os discípulos obedeceram e foram. Então, mediante uma palavra, uma ordem do Senhor, o recado de Deus para nós através dessa ministração é: obedeça. E não se preocupe, porque se a ordem veio do próprio Jesus, Ele vai cuidar de tudo. Amém? Então talvez você está aí do outro lado, você já recebeu uma ordem do Senhor, você já sabe o que tem que fazer, mas você ainda está temeroso, temerosa, ainda está com medo. E a palavra do Senhor é: quando eu der uma ordem, obedeça. Porque eu já sei o final de tudo isso e eu já estou cuidando de tudo. Assim diz o Senhor para mim e para você. Amém? Aí tem umas outras lições. A segunda: quando o Senhor der uma ordem e nós decidirmos obedecer, preste atenção em mim. É óbvio que as ondas vão bater com força no barco.
É óbvio que vai vir vento, tempestade, furacão, terremoto, trovão. É óbvio que coisas vão se levantar para lançar por terra a palavra liberada de Deus sobre nós, para não fazer cumprir aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. É claro que vão vir dificuldades. Quando o Senhor te der uma ordem, por exemplo, falando: filho, eu quero que você trabalhe na casa, na obra do Senhor. Eu quero que você pregue o evangelho. Eu quero você como ministro de louvor. Eu quero você como um pai melhor. Eu quero você como uma mãe melhor. Preste atenção, você não está sendo um bom filho. Quando Jesus liberar uma ordem sobre as nossas vidas, devemos obedecer. E mediante a nossa obediência, é óbvio, é claro que circunstâncias e situações vão se levantar para que essa palavra não se cumpra. Porque quando há uma liberação de uma ordem de Deus, é porque nós vamos ser abençoados lá na frente. Talvez tenhamos que passar por um processo, mas o final desse processo é certo: a vitória em Cristo Jesus. Então, esteja ciente de quando você decidir obedecer ao Senhor, coisas, situações, ondas vão bater forte contra o teu barco para que você desista. Mas a ordem do Senhor é clara: entrem no barco e passem para o outro lado. Precisamos passar para o outro lado, precisamos mudar de estação, precisamos mudar de fase. O Senhor não nos quer no lugar que estamos, o Senhor não quer a gente nessa vida de comodismo, sentadinho nos bancos, sem fazer nada. O Senhor nos quer em movimento e Ele tem ordens específicas para cada um de nós. Você que está aí do outro lado, Deus tem uma ordem específica para você, porque Ele tem um propósito pontual para a sua vida. Ele tem uma missão particular para você, que talvez não seja igual a do seu cônjuge, da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Então se prepare, porque coisas vão se levantar sim, para que essa palavra não cumpra. Terceiro, não se desespere, porque o Senhor está chegando, amém? Quando essas coisas acontecerem, não é hora de se desesperar, é hora de confiar, porque Jesus está vindo em nossa direção. Quando nós pensamos que as coisas não vão dar certo, que está tudo perdido, Jesus usa de estratégias que nós nem imaginamos e Ele vem até nós. A Bíblia diz que Ele veio caminhando sobre as águas. Talvez os discípulos pensassem: vai ser muito difícil Jesus pegar um barco e chegar aqui com as ondas desse jeito, esse vento forte. E Jesus surpreendeu seus filhos, vindo andando sobre as águas. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite os planos do Senhor na tua vida. O que a gente vê aqui, que a ordem do Senhor é para termos coragem. Sou eu, não tenham medo, não temas, sou eu que estou chegando. Então um bom discípulo, ele também reconhece a voz do seu Senhor. Um bom discípulo reconhece a presença de Jesus. Só que naquele momento os discípulos estavam tão aterrorizados, eles estavam tão fitados nas circunstâncias que estavam acontecendo, que eles não reconheceram o próprio Jesus. Jesus estava vindo na sua direção e eles acharam que era um fantasma. Então, no momento de situação difícil, no momento do quebra-pau, é vento, é água, nós não reconhecemos o Senhor. E se Ele liberou uma ordem, Ele vai cuidar de tudo. E nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, porque no momento oportuno, Jesus vai nos surpreender. Amém? De um jeito ou de outro, Ele vai chegar. De um jeito ou de outro, Jesus vai entrar na nossa história, Ele vai estar conosco. Quando Jesus vira para os discípulos e fala: a ordem é clara, tenham coragem, sou eu, não tenham medo, eu estou chegando. Quando Jesus fala isso para os discípulos, Jesus não repreendeu eles por eles estarem sentindo medo, porque era comum sentir um medo numa situação daquela, né? Vento forte, era comum. Mas Jesus os repreendeu porque viu neles que eles não tinham exercido e não estavam exercendo uma fé madura diante de tudo que eles tinham vivido com Jesus até ali. Jesus já tinha repreendido uma tempestade em uma outra oportunidade. Eles viram Jesus fazendo um grande milagre e eles disseram: quem é este que até o vento, que até o mar lhe obedecem? Estavam ali os discípulos numa situação muito parecida, devem ter olhado para o lado e para o outro e não viram Jesus no barco, e ali eles acharam que Jesus não ia fazer.
Nós acostumamos dizer para as pessoas, não desista, tenha paciência, Jesus está no barco. Mas hoje eu quero dar uma outra palavra além dessa. Não desista, persista, continue. Se Jesus não estiver nesse barco aí nesse momento, porque ele te mandou aí na frente, ele vai usar de outra estratégia, mas ele vai vir e vai te socorrer. Não limite o poder de Deus quando você não estiver vendo ele, porque ali na tempestade, os discípulos tinham uma vantagem. Por mais que eles estivessem ali quando teve a tempestade que Jesus estava dormindo no barco, por mais que eles estivessem preocupados, eles pensavam, bom, vamos morrer nós e Jesus. Mas há uma promessa sobre a vida de Jesus. Então Jesus não vai deixar a gente morrer. Por mais que eles tivessem medo, eles tinham certeza que Jesus estava no barco, porque eles estavam vendo. Vão haver momentos e circunstâncias nas nossas vidas que nós vamos olhar de um lado para o outro e nós não vamos ver Jesus. E esse é o momento de você abrir os seus olhos espirituais e crer que Jesus vai nos surpreender de outra maneira, porque estamos debaixo de uma ordem, e debaixo de uma ordem, quando obedecemos, juntamente com ela vem toda a provisão e suprimento necessário. E no momento oportuno, Jesus vai vir, de um jeito ou de outro. Receba essa palavra aí na sua casa, em nome de Jesus. Talvez você esteja numa situação que você fala, eu não consigo ver Jesus. Os discípulos também não estavam vendo. E quando Jesus apareceu, eles não acreditaram. Não limite o poder de Jesus, não limite o poder de Deus. De um jeito ou de outro, a mão dele vai te alcançar. Quando Jesus fala ali para eles não terem medo, ele fala assim, ele estava vendo assim, é comum sentirmos medo numa situação daquela, mas o medo não poderia ter cegado os discípulos ao ponto de não reconhecerem Jesus. E você percebeu que todas as vezes que nós estamos com medo, o medo nos afasta de Jesus? Vão ter situações que nós vamos sentir medo sim, mas nós precisamos alimentar a nossa fé, porque todas as vezes que nós perdemos a fé, nós temos medo, e todas as vezes que nós temos muito medo, nós não temos fé. É uma coisa puxando a outra. Então vão ter momentos nas nossas vidas que nós vamos precisar, mesmo com medo, dizer, Pai, ainda assim eu confio, ainda assim eu acredito, o Senhor está chegando, e quando Jesus chegar, não limite o seu poder, nem coloque ele numa caixinha dizendo, Jesus só pode vir em outro barco, porque ele vai vir andando sobre as águas, ele vai nos surpreender. Outra dica aqui da palavra, outro ensinamento. Não se prenda às circunstâncias. Quando Pedro diz, se é o Senhor, me manda ir até aí. Pedro não estava preocupado com o problema. Pedro nem estava pensando que ele poderia morrer. Pedro naquela hora não pensou em nada. Mas ele estava desejoso de viver uma nova experiência com Jesus. Ele estava desejoso para receber todo o ensinamento daquele dia sobre a vida dele. Vão ter momentos que você vai ter que tirar os teus olhos da circunstância, mesmo que elas sejam de morte. E você vai dizer, Pai, é o Senhor mesmo? Faça prova com o Senhor, isso não é pecado não. É o Senhor mesmo? Pois eu estou disposto a tirar os meus olhos desse vento batendo forte no barco, da onda vindo com tudo, e eu quero viver uma outra experiência com o Senhor. Eu tenho a oportunidade de viver um milagre maior do que o Senhor simplesmente acalmar a tempestade, porque eu já vi isso. Então Pedro, quando diz assim, se é o Senhor me manda aí, Pedro não olhou as circunstâncias, mas Pedro encheu o seu coração de desejo de ter uma experiência com o Senhor. Quando uma pessoa está com seu coração em Deus, ela olha somente para Ele. Ela não fica concentrada nos problemas. Preste atenção nessa palavra. O nosso coração precisa estar em Deus de uma forma tão grande que quando passarmos por situações difíceis, a gente não venha olhar o nosso problema, mas a gente venha fitar os nossos olhos em Jesus, como Pedro fez naquela hora que ele começou a andar sobre as águas. Infelizmente, muitos de nós estamos tão focados nos nossos problemas que só falamos do que vivemos ao invés de falarmos a respeito de quem e para quem estamos vivendo. Tem situações que elas vêm tão fortes sobre as nossas vidas que a gente só consegue falar dos nossos problemas. E quando a gente encontra alguém e fala, como é que tá, mulher? Não, tá uma droga, tá tudo ruim. Acho que eu vou até morrer. Ao invés de ficar dando ibope para os seus problemas, você precisa começar a mudar o seu discurso.
quando Deus está realmente no controle das nossas vidas e Ele entrou de verdade em nossos corações, a gente fala, olha, tenho passado por momentos difíceis sim, eu não vou mentir para você, porque eu nem posso, a palavra não me permite mentir. Há uma transformação na minha vida que a mentira não faz mais parte. Mas eu continuo crendo no Senhor, eu continuo acreditando que Deus está no controle de todas as coisas, eu continuo crendo que esse momento difícil vai passar. Ao invés de você ficar dando ibope falando dos seus problemas, começa a abrir os teus lábios para dizer quem é o Senhor de tudo e de todas as coisas na tua vida. Ao invés de ficar falando para os outros dos teus problemas, fale para os outros de um Deus que resolve problemas, que já fez grandes coisas sobre a tua vida até aqui. Não rejeite os grandes projetos, os grandes prodígios, os grandes milagres de Deus sobre a tua vida até aqui. Não seja ingrato. Testemunhe daquilo que o Senhor já fez. E assim você vai ver que isso é um ciclo. Quanto mais você fala, mais o Senhor faz. Já viu um ditado que diz que gentileza gera gentileza? Pois é, testemunho gera mais testemunhos. Falar do amor de Deus é isso que vai acontecer. Vai vir mais amor de Deus. Mas quanto mais falamos dos problemas, mais problemas acontecem. Porque a boca fala do que o coração está cheio, porque assim como imagina a sua alma, assim é. Então, se devemos pensar em alguma coisa, não pense na tempestade que está acontecendo e nem no problema que você está vivendo. Abre os teus olhos e fala, Senhor, sabe o que eu estava pensando? Eu acho que eu nem vou pedir o Senhor para resolver esse problema, mas me permita viver uma experiência diferente em Ti, ao ponto de eu sair muito mais abastecido e alimentado do Senhor. Porque pessoas que têm o Senhor em seu coração de verdade, e quando ela está com seu coração em Deus, ela olha somente para Ele. E aí a palavra vai dizendo que enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro andou de boa nas águas. E Pedro nos ensina que devemos agir debaixo da palavra do Senhor. Porque ele falou com o Senhor, ele falou assim, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. Então Pedro esperou. E aí Jesus disse, sou eu, Pedro, venha. Pedro podia ter pulado do barco do jeito que Pedro era. Impossível. Você já deve ter ouvido falar de Pedro, né? Você sabe como é que era a vida de Pedro. Então, do jeito que Pedro era, acho que Pedro, na hora que reconheceu, que viu que era Jesus, Pedro já tinha... Pedro já era pulando nas águas. Mas Pedro nos traz um outro ensinamento. Pedro nos ensina que só devemos agir, andar, continuar debaixo da ordem do Senhor, respaldados pela palavra que sai da boca de Deus. Olha que ensinamento forte. Talvez você está aí reclamando porque você está sofrendo, você fica metendo os pés pelas mãos, você nem ora, você nem espera ouvir Deus e está fazendo as coisas afoito igual Pedro. Pedro, na primeira oportunidade, rapaz, já passou o facão na orelha do soldado. Pedro era impulsivo, mas nesse momento Pedro está dizendo assim, olha, eu não dou um passo se o Senhor não me permitir. Se Ele não disser, venha. Então Pedro, mesmo com toda a sua impulsividade, ele nos ensina algo precioso. E ele podia ter pulado, mas ele pediu permissão ao Senhor. Então, antes de vivermos o sobrenatural, precisamos estar respaldados pela palavra. Se você está esperando viver o sobrenatural e você anda em desobediência, você não reconhece o Senhor. Quando o Senhor está vindo, você ainda acha que é um fantasma e até se benze. Quando o Senhor está falando, não temas, tenha coragem, eu estou contigo, você está sentindo medo. E principalmente quando o Senhor não mandou você ir, você foi, por favor, não venha botar a culpa na conta de Deus agora. Nós somos precipitados em nossas ações, a gente não pede permissão para o Senhor, a gente sempre mete os pés pelas mãos e depois a gente vem pedir que Deus conserte as burradas que fazemos. Não é assim? Nem orou. E se orou, nem esperou o Senhor responder. Nós somos desses que a gente ora e fala, amém. Eu senti no meu coração que é de Deus, vai lá e faz. E o Senhor nem tinha respondido ainda. Então que possamos assumir as consequências daquilo que fazemos e não estamos respaldados na palavra. Pedro está nos ensinando. Outra coisa que Pedro nos ensina, não tire os olhos do mestre. Enquanto Pedro andava olhando para Jesus, Pedro estava dizendo, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados
Pedro estava dizendo: a minha confiança está em ti. Eu estou ouvindo os discípulos falando: Pedro, volta para o barco, você vai morrer. Eu estou vendo as ondas batendo nos meus pés, eu estou todo molhado. Mas os meus olhos estão no Senhor. Enquanto os teus olhos estiverem no Senhor, você vai caminhar, você vai crescer, você vai evoluir na presença de Deus. Eu não estou falando aqui só de você viver um milagre, não. Eu estou falando de você ter a sua fé madura no Senhor e viver experiências que você não teria outra maneira de passar, de sentir, se não fosse através dessa fé corajosa, como Pedro teve. Tem pessoas que gostam de dizer que Pedro foi um covarde, né? Falar, o homem não tinha fé nenhuma, o homem foi lá, ó, e afundou. Pois eu digo que Pedro foi muita coragem. Se fosse um de nós, a gente ia descer pelo menos do barco? Falem comigo, vocês aí do outro lado. Ia pelo menos descer do barco? Nenhum outro discípulo desceu. A Bíblia diz, em toda a história da Bíblia, que as duas únicas pessoas que andaram sobre as águas foram Jesus e Pedro. Pedro teve muito mais coragem do que eu e você, tudo junto. Então Pedro foi. Ele ouviu a voz do Senhor, fitou seus olhos no Mestre e caminhou. Observe que, mesmo debaixo de uma palavra de Deus, a nossa incredulidade pode roubar a palavra liberada. A Bíblia diz que Pedro foi caminhando e, em um certo tempo, Pedro afundou. Mesmo debaixo de uma ordem do Senhor, se a incredulidade em algum momento encontrar lugar, morada em nosso coração, a palavra que foi liberada cai por terra. Não porque ela não é poderosa, mas porque Deus não trabalha debaixo de incredulidade. O Senhor não age se nós não acreditamos. O Senhor age mediante a nossa fé. Entendem? Faz sentido isso para você aí do outro lado? Mesmo debaixo de uma ordem, uma palavra do Senhor. Se você tiver medo, se você não for, se você desobedecer, essa palavra vai ser roubada através da sua incredulidade. A palavra de Deus não vai se cumprir. E a culpa não é dele não, porque ele liberou. A culpa é sua, porque fechou o seu coração e se prendeu no que está acontecendo ao redor. Que momento mais propício para falar dessa palavra? Se olharmos ao nosso redor, está tudo ruim. Tudo entre aspas. As coisas estão acontecendo, realmente muita tragédia, muita gente morrendo, infelizmente. Meu Deus, quantas vidas, quantas pessoas morrendo. Isso é terrível. Eu nunca vi algo dessa maneira e talvez você também não. Mas se olharmos para dentro das nossas casas, se tivermos um olhar de gratidão, nós vamos perceber os milagres de Deus acontecendo mesmo mediante tanta tragédia. E o nosso posicionamento como igreja é orar. Nós precisamos orar para que o Senhor intervenha em nossas causas, para que pessoas não morram mais desse Covid. Gente, eu nunca vi algo dessa maneira. Teve um dia nessa semana agora que eu só sabia chorar. Recebendo notícia de pessoas morrendo, e aí começaram a vir pessoas próximas, pessoas conhecidos de conhecidos, conhecidos nossos, contaminados com o vírus. Aí o que eu falei? Deus, o vírus está chegando perto da gente. Talvez você aí do outro lado, você conheça alguém que já foi infectado. Então está muito perto, as coisas estão acontecendo muito rápidas. E que palavra propícia para falar, olha, não dá. Nós vamos olhar ao nosso redor para pedir misericórdia, para pedir, Senhor, vem e libera uma ordem, Senhor, a respeito dessa humanidade. Libera uma ordem acerca dessas pessoas enfermas. Porque se nós percebermos no geral, o Senhor tem feito grandes milagres. E eu creio que nada fugiu do controle das mãos do Senhor. Eu não consigo ver a intervenção maligna nisso. Mas como eu já falei em outras ministrações, Deus trabalha de duas formas. Através da permissão e através do propósito. Nós estamos debaixo de uma permissão e há um propósito de Deus nisso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nessa noite. Há um propósito de Deus. E que possamos abrir os nossos olhos para viver esse propósito dentro das nossas casas. Que possamos abrir os nossos olhos para liberar esse propósito sobre a vida de pessoas que não têm mais esperança. Pessoas que nessa hora estão chorando.
Quantas pessoas estão chorando nesse momento porque entes queridos estão contaminados ou porque já faleceram? Quantas pessoas sentindo dores nesse momento? Quantas pessoas desesperadas clamando ao Senhor? Chegou a hora de eu e você dobrarmos os nossos joelhos e orarmos por aqueles que nós não conhecemos. Chegou a hora da gente dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, o vento está forte, as coisas estão acontecendo muito rápidas, eu estou sentindo o frio desse vento batendo nas ondas, mas eu não vou tirar os meus olhos do Senhor, porque eu preciso continuar caminhando. Entendem isso, gente? Como igreja do Senhor, como homens e mulheres, eu desafio mesmo a você hoje, antes de dormir, dobrar o seu joelho e falar: Deus, tenha misericórdia da humanidade, tenha misericórdia das nossas vidas. Começar a dizer: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Porque talvez eu não esteja enxergando para a humanidade. Mas Jesus está vindo ao meu encontro, caminhando sobre as águas, e eu não posso temer, eu preciso reconhecer o meu mestre. E imediatamente eu preciso me posicionar como Pedro fez. Pedro não pediu a cura. Pedro falou: ele deve ter pensado, eu posso até pedir que a tempestade passe, mas nessa hora eu vou pedir mais. Eu quero ir ao encontro do mestre. Eu quero entender qual é o propósito maior do mestre em tudo isso. Eu quero que as pessoas vejam o poder do mestre aonde ninguém mais tem esperança. Talvez chegou a hora da gente com ousadia entrar na presença de Deus e falar: eu quero a cura do corona, sim, Senhor. Isso que eu mais desejo, eu quero a cura. Eu desejo de todo o meu coração que os cientistas, que homens inteligentes encontrem logo a cura para tudo isso. Mas eu também quero viver um sobrenatural contigo, para que as pessoas vejam, ó Pai, o teu agir em minha vida e através de mim. E aí a Bíblia vai dizendo que a fé de Pedro não foi suficiente para fazê-lo caminhar e andar tranquilamente sobre as águas. Mas certamente foi essa fé que fez Pedro chegar até ser alcançado por Jesus. Vão ter momentos que a nossa fé vai ser muito pequena. E talvez a gente não vai conseguir chegar aonde deveríamos com ela. A palavra que lemos nos mostra que certamente foi essa pequena fé de Pedro que fez ele caminhar até próximo de Jesus. Ao ponto de quando ele afundou, Jesus imediatamente estendeu a sua mão e levantou Pedro. Eu acho que foi daí que surgiu a música: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Senhor, fala conosco. Talvez não tenhamos a fé extraordinária, mas vai ser essa nossa pequena fé que vai nos fazer caminhar até Jesus, ao ponto de sermos alcançados por Ele e Ele nos tirar da água. E a Bíblia diz que Jesus tomou a mão de Pedro e voltaram para o barco. Eu imagino os dois voltando, andando sobre as águas, e os discípulos: uau, o que está acontecendo? Quem não está com seu coração em Deus não vai entender os milagres que o Senhor está operando na sua vida. Preste atenção. Quem está observando a tempestade não compreenderá quando você der um passo adiante, mesmo com a sua pequena fé, e tocar o coração de Deus e viver um milagre na presença dele. Mas não importa não. O importante é que possamos viver essas experiências com o Senhor. Tirar os nossos olhos da tempestade e falar: Senhor, eu não quero somente que o Senhor cure o corona. Eu quero também viver uma experiência indescritível na tua presença, para que nós possamos sair de todo esse momento transformados pelo poder da tua ação em nossas vidas, porque há um propósito sobre essa permissão que estamos vivendo. Eu não quero nunca mais ser a mesma Zilene. Nós nunca mais podemos ser as mesmas pessoas. Nós nunca mais voltaremos ao normal, porque o normal não era normal. Nós sairemos daqui fortalecidos. Esses dias eu vi, uma pessoa ficou me perguntando:
Que dia que nós vamos voltar para a igreja? Que dia que nós vamos voltar para a igreja? Para os que não sabem, a nossa igreja em Novo Horizonte continua fechada. E aí domingo passado a gente fez um culto drive-in, foi um sucesso, foi uma bênção. E aí umas pessoas me perguntando, que dia que nós vamos voltar para a igreja? Que dia que a igreja vai abrir? Que dia que nós vamos voltar? E aí eu me cansei com uma pessoa e eu falei assim, você devia estar perguntando como nós vamos voltar para a igreja. Nós vamos voltar pessoas melhores. E se não estivermos melhores, nós vamos aguardar o tempo e o trabalhar de Deus em nossas vidas. Se não tivermos sido alcançados por esse mover de Deus, não tem por que a gente voltar agora não. Se Deus não tiver feito a sua grande obra, cumprido o seu propósito na minha vida e na tua vida, não tem por que a gente voltar não. E quer saber? As igrejas deveriam ser as últimas a abrirem. Eu não estou falando que é ruim congregar não. Mas você, como pai, como mãe, como filho, deve se posicionar dentro da sua casa para que esse tempo seja rápido. Porque enquanto a obra não for concluída, nós não voltaremos à vida normal, que não tem nada de normal. Então, ao invés de ficar aí do outro lado reclamando, olhando as circunstâncias e vendo que tudo está ruim, começa a olhar para Jesus e pedir a Ele experiências novas. Começa a pedir, eu não posso, Senhor, sair desse momento sem que eu viva uma experiência extraordinária na Tua presença. E mesmo com a minha pouca fé, eu preciso ser alcançado pela Tua mão. Eu preciso caminhar o suficiente na Tua direção, ao ponto, Jesus, da Tua mão me alcançar quando a minha fé for muito pouca. Estão entendendo, gente? Gente, eu tenho vontade de entrar aí dentro do celular para falar com você. Vocês estão entendendo? Gente, que palavra reveladora. Eu fiquei ontem pensando, hoje eu passei a tarde toda e eu fiquei ali orando. Teve uma hora que eu parei e falei, Deus, é isso que o Senhor quer mostrar através dessa palavra? Que nós temos pouca fé, sim. Mas se essa pouca fé for o que vai nos dar coragem e determinação para caminhar em direção a Jesus, é essa pouca fé que o Senhor vai usar para mover o extraordinário, o sobrenatural e o grande milagre nas nossas vidas. Pedro não tinha muita fé, mas certamente foi essa pouca fé que o fez chegar perto de Jesus para não morrer afogado. Jesus o pega pela mão e o salva. E ambos voltam para o barco, andando sobre as águas. E aí eu tenho um trocadilho aqui demais para você. Quem me conhece sabe que eu sou dessas. Quando nós fitamos os nossos olhos para Jesus, quando nós estamos caminhando com Jesus, nós sempre estaremos por cima. Se os teus olhos estiverem nele, literalmente, você sempre vai estar por cima. Mas quando você olhar os problemas, as dificuldades, você vai afundar. Sempre haverão situações, distrações, ventos, ondas batendo com força, desemprego, conflito, pessoas, para que venham tirar a nossa atenção de olharmos para Jesus. Sempre haverão distrações. Quando isso acontecer, pegue seu pouquinho de fé aí, o pouquinho de fé que você tem, e vá em direção ao Mestre, lembrando de que seu milagre depende totalmente da sua coragem, da tua determinação e do teu esforço em Cristo. Tem milagres que são tomados por força, tem milagres que são tomados por choro, mas este milagre precisa ter coragem e determinação para você vivê-lo. Você só vai chegar do outro lado, como Jesus queria que os seus discípulos chegassem. Se você realmente crê e se você for corajoso para fazer o que a maioria não está fazendo. Pedro fez o que nenhum dos outros discípulos fariam. Pedro desceu do barco e foi andando sobre as águas na direção de Jesus. Talvez para você viver um grande milagre, um extraordinário milagre, você tenha que fazer uma extraordinária ação.
Para momentos extraordinários na presença de Deus, precisamos mover ações extraordinárias. Não dá para simplesmente pedir que Ele tire o problema. Talvez nós vamos ter que caminhar em direção a Ele, sentindo o problema, vendo o que Ele está acontecendo, ouvindo a voz das pessoas dizendo que não vai dar certo, sentindo a onda batendo forte no nosso barco, no barco da nossa vida. Vão ter momentos que a gente vai precisar muito mais que coragem e determinação para chegar em algum lugar. É mover um esforço que ainda não fizemos. Se você de verdade espera receber algo diferente da parte de Deus, hoje entregue a Ele algo que você ainda não entregou. É impossível ter coisas novas oferecendo as mesmas coisas. É impossível ter coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. É impossível ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você deseja viver extraordinário com o Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, mova ações extraordinárias. Senão, você não vai viver isso em Cristo. Amém? Gente, essa palavra fez sentido para vocês? Peraí que a gatinha tá por aqui. Saiu? Essa palavra fez sentido para vocês? Dá para colocar em prática? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você que está aí do outro lado. E talvez essa palavra fez sentido e você está aí pensando, meu Deus, eu tô aqui quebrando cabeça, eu tô aqui no desespero, quando tudo que eu deveria fazer era voltar para os seus caminhos. Talvez você está aí afastado, talvez você ainda não entregou essa vida, a sua vida a esse Jesus, que Ele não só está no seu barco, mas vai ter momento que você não vai vê-lo, mas Ele vai operar milagre do mesmo jeito. Talvez você ainda não confie no Senhor o suficiente, eu quero te convidar a fazer uma oração. Você que está aí do outro lado, você que deseja entregar a sua vida a Jesus, você que deseja reconciliar com Ele, e você que está aí do outro lado entendeu essa ministração e diz, Pai, eu tomo posse dessa palavra. Eu preciso mover ações extraordinárias. Eu vou descer do barco, mesmo com a minha pouca fé, e eu vou na tua direção, porque eu quero viver novas experiências no Senhor. Amém? Ora comigo aí, você do outro lado. Pai, nós te louvamos pela leitura, pela explanação da tua palavra, pela revelação da tua palavra. E te pedimos nesta hora, vem sobre as nossas vidas, vem sobre as nossas mentes, os nossos corações. Pai, não nos deixa viver nessa vida, não nos deixe viver sobre esta terra sem a tua presença, Pai. Não vale nada, Pai, termos tantas alegrias se no último instante não tivermos o Senhor conosco. Pai, em nome de Jesus, trata com o nosso coração, com a nossa mente. Converta-nos a Ti, ó Pai. Recebe as nossas vidas nessa noite como sacrifícios vivos. Entra em nossas vidas, entra em nossas casas, entra em nossos barcos. E quando o Senhor não estiver no barco, Pai, nos dê ousadia e nos chame para fora, porque nós queremos estar contigo. O lugar não é importante, o importante é a companhia. E nós entendemos que não podemos viver um dia nessa terra sem a tua presença. A tua palavra diz que vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias em outro lugar. E nós concordamos totalmente, plenamente com essa palavra. Como é maravilhoso estar na tua presença. Nós apresentamos as nossas vidas a Ti e pedimos, segura em nossas mãos quando a nossa fé foi pouca e nos chame, ó Pai, para a Tua presença, porque é isso que precisamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, gente?